Você já percebeu que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas porque nunca aprendeu a controlar propriamente? Pense nisso com calma. Quando você conhece que tem habilidade, inteligência, até oportunidades, mas que parecem sempre presos no mesmo lugar. A verdade é que não falta potencial, falta domínio interno. E quando não existe esse domínio, a vida se transforma em um ciclo de repetição, onde os mesmos erros se arrastam por anos. É por isso que tanta gente vive estagnada. Mesmo cercada de possibilidades, a diferença entre estar preso e avançar, entre ficar sempre à mercê das circunstâncias ou conquistar clareza e propósito, não está na sorte nem no acaso. Está no modo como você pensa, reage e age diante de cada situação. E aqui está o ponto crucial. A maioria vive como prisioneira da própria mente. Entrega-se às distrações, é controlada pela ansiedade, se deixa enganar pelo medo e no fim acredita que a vida é apenas isso. Mas não precisa ser. O estoicismo já sabia disso há séculos. Marco Aurélio, o imperador cercado por crises e pressões inimagináveis, escrevia para si mesmo que a mente tem poder absoluto para transformar qualquer realidade. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que ninguém pode nos tornar infelizes, a não ser que entreguemos o controle da nossa mente. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esses homens entenderam o que muitos ainda não perceberam. A batalha mais importante não acontece fora, mas dentro de nós. E é por isso que hoje você vai descobrir 9 dicas práticas do estoicismo, que podem destravar sua mente e colocar você à frente de 90% das pessoas. Não é exagero. A maioria vive reagindo, sem consciência, repetindo os mesmos padrões que destroem foco, energia e disciplina. Quando você aplica esses princípios, não se torna apenas mais produtivo, mas mais livre, mais firme, mais capaz de construir a vida que deseja. Essas não são frases motivacionais, nem ideias vagas. São ferramentas testadas pelo tempo, aplicadas em contextos de guerra, crise, escravidão e poder absoluto. Se funcionaram em situações extremas, funcionam em qualquer rotina moderna. O que você vai ouvir aqui não é teoria distante, mas práticas que podem ser aplicadas no momento em que este vídeo terminar. O ponto de partida é simples, mas profundo. Sua mente é o campo de batalha. Quem governa a própria mente, conquista a liberdade. Quem não governa, vive escravo das circunstâncias, das emoções e da opinião alheia. Hoje você vai enxergar de forma clara como assumir esse controle. E quando aplicar essas 9 dicas, perceberá que já estará em vantagem sobre a maioria que vive presa em distrações e desculpas. Então, prepare-se, porque a partir de agora, você vai entrar em contato com princípios que não só podem transformar a maneira como você pensa, mas também a forma como você age e, por consequência, o destino que constrói todos os dias. O campo de batalha é a sua mente. A maior ilusão do mundo moderno é acreditar que o fracasso vem de fora. Muitos culpam a falta de oportunidades, a economia, a falta de apoio, até o azar. Mas a verdade é que a queda raramente vem das circunstâncias externas. A queda nasce dentro. A mente é o primeiro campo de batalha, e é ali que a maioria perde sem nem perceber que estava lutando. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, de comparações, de distrações. Há oportunidades como nunca houve antes, mas também há distrações como nunca existiram. A mente é bombardeada a cada segundo por notificações, notícias, imagens, expectativas irreais. E cada vez que você se deixa levar por isso, está entregando suas armas sem lutar. A disciplina, a clareza e a força interior se perdem, não porque não existam, mas porque você não aprendeu a defendê-las. Marco Aurélio já dizia que não é o que acontece fora que determina quem somos, mas como reagimos dentro. Essa é a chave. 2 homens podem enfrentar a mesma crise. Um se desespera, outro encontra força. A diferença não está no evento, mas na mente que o interpreta. É a mente que dá sentido, que cria coragem ou medo, que gera ação
ou paralisia. E se você não governa essa mente, ela se torna o seu maior inimigo. A maioria falha não por falta de talento, mas porque nunca aprendeu a treinar a mente. É como ter um cavalo selvagem. Se você não o doma, ele o arrasta. Assim, é a mente indisciplinada, sempre correndo para onde não deve, sempre buscando o caminho mais fácil, sempre reagindo de forma exagerada a coisas que não merecem tanta energia. Quando você permite isso, se torna escravo de impulsos que nem percebeu que tinha. É exatamente por isso que precisamos começar pela primeira dica, porque o maior inimigo não está lá fora, mas dentro de você. E é quando você aprende a dominar a voz interior que a verdadeira transformação começa. A maioria tropeça nesse ponto sem perceber, e é justamente aqui que você pode se diferenciar e conquistar vantagem. Dica 1: menos dominar a voz interior, o inimigo mais perigoso. Não é o que critica você de fora, mas o que fala dentro da sua cabeça todos os dias. Essa voz interior, quando não é treinada, cria desculpas, exagera problemas, distorce fatos e fabrica limitações que não existem. É a voz que diz para adiar uma tarefa, porque você não está pronto. É a voz que insiste que você não é capaz, mesmo sem provas. É a voz que transforma obstáculos comuns em muralhas intransponíveis. Epicteto já dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O que isso significa? Que o mundo não tem o poder de controlar você, mas sua interpretação, sim. Uma crítica, por exemplo, não tem valor algum até que sua mente decida dar a ela o peso de uma sentença. Uma falha não é o fim até que você a declare como derrota. A voz interior é o juiz invisível que pode tanto libertar quanto condenar você todos os dias. O problema é que a maioria das pessoas nunca treina essa voz, deixa que ela funcione no piloto automático, absorvendo medos, comparações e inseguranças do ambiente. O resultado é viver paralisado por pensamentos que não refletem a realidade. Quantas oportunidades você já perdeu porque acreditou que não era o momento certo? Quantas vezes deixou de agir porque acreditou que não tinha capacidade suficiente? Isso não foi a realidade, foi a voz interior criando barreiras. Dominar essa voz significa aprender a observar, questionar e redirecionar os pensamentos. É recusar-se a aceitar automaticamente tudo o que surge na mente. Quando surge a frase "não consigo", você responde com "vou tentar". Quando surge o "não sou bom o bastante", você substitui por "vou aprender". Esse treino constante transforma a mente de inimiga em aliada. Na vida moderna, essa prática é ainda mais necessária. Redes sociais, comparações constantes e excesso de informação reforçam a voz negativa diariamente. Se você não se posiciona contra ela, acaba acreditando em tudo. Mas quando decide assumir o controle, percebe que muitos dos limites que acreditava existir eram apenas ilusões criadas por dentro. Dominar a voz interior é o primeiro passo para destravar a mente. Porque enquanto você for escravo dos pensamentos que inventa contra si mesmo, nenhuma outra mudança será sustentável. É aqui que a jornada começa. E é por isso que a próxima dica é tão poderosa. Ela mostra como agir mesmo quando essa voz ainda tenta sabotar você, sem depender de motivação, sem esperar pelo momento perfeito. Dica 2: menos a arte de agir sem motivação. Um dos maiores equívocos da vida moderna é acreditar que só é possível agir quando existe vontade. Quantos não dizem a si mesmos: "Vou começar quando me sentir inspirado, vou estudar quando estiver mais disposto, vou treinar quando estiver no clima"? Essa dependência da motivação é a corrente que prende milhões de pessoas à estagnação. A motivação é instável. Aparece hoje e desaparece amanhã. É afetada pelo humor, pelo clima, pelo ambiente. Quem depende dela se torna refém de fatores que não controla. O estoicismo ensina exatamente o contrário.
o dever vem antes da emoção. Marco Aurélio não esperava sentir-se motivado para enfrentar crises no império. Epicteto não aguardava inspiração para ensinar, mesmo tendo vindo da escravidão. Eles agiam porque entendiam que a ação não podia depender de sentimentos passageiros. A disciplina nasce quando você decide cumprir o que deve ser feito, independentemente do que sente. Na prática, isso significa que você não espera estar animado para treinar. Você treina porque esse é o compromisso que fez consigo mesmo. Não adia o estudo até sentir energia, você estuda porque é a ação que o aproxima do futuro que deseja. Não espera pela motivação para iniciar um projeto. Você dá o primeiro passo, porque sabe que cada passo adianta o caminho. E o interessante é que muitas vezes a motivação ele vem depois da ação, não antes. É quando você começa que o ânimo aparece, não quando espera pelo ânimo para começar. Na vida moderna, essa habilidade ela é vital. Vivemos cercados de estímulos que prometem prazer rápido, e quanto mais você se acostuma a esperar pela vontade, mais se perde no ciclo da procrastinação. Mas quando aprende a agir sem depender da motivação, descobre a consistência. E consistência é o que separa os que sonham dos que realizam. Epicteto dizia que a disciplina é treinada no cotidiano, em cada pequena escolha. Levantar no horário, cumprir uma tarefa, não se render à preguiça. São gestos simples que somados criam caráter. Quando você age sem depender do humor, constrói confiança em si mesmo. E essa confiança vira força, porque você passa a acreditar que pode se comprometer e cumprir, custe o que custar. Esse é o segredo que poucos percebem. A motivação é volátil, mas a disciplina é inabalável. E quando você aprende a agir pelo que é certo e não pelo que sente, está à frente da maioria, que ainda espera o momento ideal que nunca chega. E é exatamente essa postura que abre espaço para a próxima lição. Porque mesmo quando agimos, sempre surgem obstáculos. Mas o que para muitos é motivo de desistência, para o estoico é combustível. Dica 3 - transformar obstáculos em força. A maioria encara os obstáculos como inimigos. Quando surge um problema, a primeira reação é reclamar, se sentir injustiçado ou desistir. Mas o estoicismo nos ensina a enxergar os obstáculos de outra forma, não como barreiras, mas como caminhos. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa frase resume uma das maiores armas mentais que você pode ter: transformar cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Na prática, isso significa que, quando algo dá errado, você não pergunta por que comigo, mas como posso usar isso a meu favor? Perder um emprego é a chance de redirecionar sua carreira para algo mais alinhado com o seu propósito. Terminou um relacionamento, é o momento de fortalecer sua independência emocional. Foi criticado, é a oportunidade de treinar resiliência e filtrar o que realmente importa. O estoico não desperdiça energia resistindo ao inevitável. Ele aceita o que não pode mudar e transforma isso em treino da alma. A dificuldade se torna musculação para a mente. É como um atleta que entende que o peso não está ali para bloqueá-lo, mas para fortalecê-lo. Cada desafio é um peso que, se levantado, aumenta sua força. Na vida moderna, os exemplos são claros. Alguém que enfrenta fracassos profissionais pode escolher desistir ou usar cada fracasso como feedback para ajustar a estratégia. Quem recebe críticas constantes pode se perder na frustração ou treinar a mente para não depender da aprovação alheia. A diferença não está no obstáculo em si, mas na interpretação que você dá a ele. Esse é o ponto central. A realidade não muda porque você reclama, ela muda quando você decide reagir de forma diferente. Quando transforma a dificuldade em treino, o fracasso em lição e a dor em resistência, sua mente deixa de ser vítima e se torna protagonista. É isso que coloca você à frente da maioria, porque a maioria gasta tempo tentando fugir dos obstáculos, enquanto o estoico os utiliza como ferramenta de evolução. E se aprender a ver os problemas como aliados já muda tudo, imagine o que acontece
quando você para de viver preso ao peso da opinião dos outros. Porque, para muitos, não são os obstáculos reais que mais os limitam, mas as vozes externas que definem o que devem ser ou fazer. É aí que entra a próxima dica, uma blindagem mental que pode libertar você de uma das maiores prisões invisíveis do mundo moderno. Dica 4 menos blindagem contra opiniões externas. Poucas coisas aprisionam tanto a mente quanto a dependência da aprovação dos outros. Quantas vezes você já deixou de agir porque se preocupou com o que alguém pensaria? Quantas ideias foram engavetadas? Quantos sonhos foram abandonados? Quantos passos foram adiados? Simplesmente porque você temeu a crítica ou o julgamento. Essa é uma das prisões mais sutis do mundo moderno. Viver em função da opinião alheia. O estoicismo nos ensina a cortar essa corrente. Marco Aurélio escreveu que gastamos energia demais pensando no que os outros fazem e muito pouco cuidando daquilo que realmente depende de nós. A verdade é que você nunca terá controle sobre a opinião externa. As pessoas falam, julgam, interpretam conforme seus próprios filtros. A única escolha que está em suas mãos é decidir se dará peso a isso ou se seguirá o que sabe ser correto. Quando você se deixa definir pela aprovação externa, está entregando sua liberdade. É como se desse as chaves da sua mente para qualquer um que queira manipular seu humor. Um elogio o anima, uma crítica o derruba. Essa oscilação constante destrói a disciplina, porque você não age pelo que é certo, mas pelo que espera agradar. E quando busca agradar a todos, acaba se perdendo de si mesmo. Na prática, blindar-se contra opiniões significa treinar a mente para filtrar. Não é ignorar completamente o que vem de fora, mas analisar com razão. Se há algo útil na crítica, absorva. Se não há, descarte. Você não precisa se defender de tudo, não precisa responder a todos, não precisa provar nada a ninguém. Seu compromisso não é com a expectativa dos outros, mas com o que está ao seu alcance. Na vida moderna, essa blindagem é essencial. Redes sociais expõem cada detalhe e abrem espaço para julgamentos constantes. Se você não tiver clareza interna, será arrastado pela necessidade de validação. Mas quando aprende a viver em paz com sua consciência, a opinião externa perde força. Você age com firmeza porque sabe que está alinhado ao que é essencial. Esse é o verdadeiro poder da liberdade estoica. Não viver pelos olhos dos outros, mas pela força da própria razão. E quando essa blindagem se estabelece, você corta uma das maiores fontes de ansiedade da vida moderna. Mas ainda existe outro peso invisível que precisa ser eliminado: o excesso de preocupações. Porque não basta se libertar da opinião dos outros. É preciso aprender a simplificar a própria mente. Dica 5 menos minimalismo mental. A mente sobrecarregada é inimiga da disciplina. A maioria das pessoas não falha porque não tem capacidade, mas porque gasta energia em preocupações inúteis. Carregam peso demais em pensamentos que nunca se tornam realidade. Preocupam-se com o que pode dar errado, com cenários que talvez nunca existam, com detalhes que não têm impacto real. Esse acúmulo cria ansiedade, confusão e paralisia. O estoicismo ensina que clareza é poder. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o sofrimento não vem dos fatos, mas das histórias que contamos a nós mesmos sobre eles. Quando você simplifica sua mente, descobre que a maior parte do que ocupava espaço era apenas ruído. Minimalismo mental significa aprender a separar o essencial do supérfluo. É escolher conscientemente onde colocar sua atenção. É cortar pensamentos repetitivos e inúteis, substituir a preocupação pelo foco naquilo que pode ser feito agora. É como arrumar uma casa. Ao eliminar o excesso, o espaço ganha leveza e funcionalidade. Sua mente funciona da mesma forma. Quanto menos bagunça, mais clareza. Na prática, isso se traduz em evitar debates desnecessários, não gastar energia em fofocas, parar de remoer situações passadas ou se perder em hipóteses futuras. É treinar o olhar para o que está ao alcance e descartar o resto. Marco Aurélio praticava isso ao escrever: você terá paz se fizer cada ato como se fosse o último,
ele lembrava que o foco no presente elimina a confusão do excesso. Na vida moderna, o minimalismo mental é uma vantagem imensa, enquanto a maioria vive fragmentada por múltiplas distrações. Quem escolhe simplificar a mente se torna capaz de manter a atenção total no que realmente importa. E essa concentração é o que destrava resultados de verdade. Mas simplificar a mente não significa eliminar as emoções. Elas ainda estarão presentes. A diferença é que, quando a razão é treinada, você aprende a lidar com as emoções sem ser dominado por elas. E esse é o próximo passo para fortalecer sua disciplina, praticar a frieza racional, transformando emoções intensas em clareza e força. Dica 6. Menos praticar a frieza racional. A mente indisciplinada é como um barco à deriva. Cada emoção funciona como uma onda que o empurra em direções diferentes. Um comentário negativo pode destruir seu dia, um imprevisto pode anular sua motivação, um impulso pode levá-lo a decisões que você depois se arrepende. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em não ser arrastado por essas ondas, mas em manter o leme firme, guiado pela razão. Praticar a frieza racional não significa eliminar emoções, mas aprender a colocá-las no lugar certo. Marco Aurélio enfrentava crises de guerra, pestes e traições, mas antes de reagir, buscava refletir. Ele entendia que não é a emoção que deve comandar as ações, mas a clareza da razão. A raiva pode até surgir, a tristeza pode aparecer, mas o que define sua vida é o que você faz diante delas. Na prática, frieza racional é a habilidade de pausar antes de reagir. É receber uma crítica e perguntar: isso é verdade ou apenas opinião? É diante de uma dificuldade pensar: o que está sob meu controle agora? É quando a ansiedade aparece responder com ação concreta em vez de se perder em pensamentos circulares. Esse intervalo entre o estímulo e a resposta é onde a disciplina nasce. Na vida moderna, essa prática é crucial. Quantas pessoas perdem oportunidades porque se exaltam em discussões inúteis? Quantas decisões financeiras são tomadas no calor da emoção e resultam em arrependimento? Quantos relacionamentos se desgastam porque ninguém consegue pausar antes de explodir? Quem aprende a usar a frieza racional se diferencia imediatamente, porque enquanto a maioria é controlada pelas emoções, você aprende a controlá-las. Epicteto dizia que não podemos escolher os eventos, mas podemos escolher como respondemos a eles. Essa é a essência da frieza racional. Não negar a emoção, mas transformar sua energia em clareza. Quando você reage com razão, mantém a mente livre, não importa o que aconteça fora. E se dominar as emoções já é um passo gigantesco, existe outro ainda mais desafiador, mas igualmente poderoso. Porque disciplina verdadeira não cresce apenas quando você está confortável. Ela se fortalece quando você decide treinar no desconforto. Dica 7. Menos treinar o desconforto. A mente acostumada apenas com conforto se torna fraca diante de qualquer desafio. Se cada vez que sente frio, você corre para o aquecimento. Se cada vez que sente fome, você corre para comer. Se cada vez que sente tédio, você busca distração. Está condicionando sua mente a fugir do mínimo incômodo. E uma mente que foge do pequeno desconforto não terá força para enfrentar grandes batalhas. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles se expunham ao desconforto de propósito, não por masoquismo, mas como treinamento da alma. Dormiam no chão para lembrar que não precisavam de luxo. Praticavam o jejum para provar a si mesmos que o corpo pode suportar mais do que imagina. Enfrentavam voluntariamente a simplicidade para estarem preparados quando a vida trouxesse dificuldades reais. Na vida moderna, esse treino é ainda mais urgente. Vivemos cercados por facilidades que enfraquecem nossa mente sem que percebamos. Tudo é imediato. Comida entregue na porta, entretenimento a um clique, informação ao alcance de qualquer busca. Essa abundância gera fraqueza se você não cria resistência. O desconforto treinado é o antídoto contra a moleza mental que domina a maioria. Praticar o desconforto pode ser simples. É acordar no horário exato, sem se render ao botão de soneca. É terminar o treino quando o corpo já pede descanso.
é manter o foco no trabalho mesmo quando surgem distrações chamativas. Cada vez que você suporta o desconforto, envie uma mensagem clara para sua mente. Eu comando, não você. Essa mensagem repetida constrói disciplina inabalável. Epicteto lembrava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. E governar a si mesmo significa dominar também os impulsos de buscar o fácil a qualquer custo. Quando você abraça o desconforto como treino, descobre que sua mente é muito mais forte do que imaginava. E se aprender a treinar no desconforto, já separa você da maioria. Imagine o poder de unir isso com outra prática estoica. Viver o presente de forma ativa, sem se perder em arrependimentos do passado, nem em ansiedades sobre o futuro. Essa é a próxima chave para destravar a mente. Dica 8: menos viver no presente de forma ativa. Grande parte da ansiedade nasce de um mesmo erro: viver no tempo errado. Muitos se aprisionam ao passado, repetindo mentalmente erros, arrependimentos e situações que já não podem ser mudadas. Outros se perdem no futuro, antecipando problemas, criando cenários catastróficos e sofrendo por coisas que talvez nunca aconteçam. O resultado é que quase ninguém vive de fato no presente. Mas é apenas no presente que existe ação. É apenas nele que a vida pode ser transformada. O estoicismo nos lembra disso a todo momento. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. E pensamentos só existem no agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. O único campo que você pode governar é o presente. Cada escolha que você faz aqui e agora molda o que virá depois. Viver no presente de forma ativa não é apenas estar consciente do momento, mas decidir agir dentro dele. É cortar a tendência de adiar, é recusar a distração de esperar pelo amanhã. É se colocar inteiro em cada ato, seja um treino, um trabalho, uma conversa, ou até mesmo um momento de descanso. A disciplina não nasce em sonhos futuros, mas no que você faz com o hoje. Na vida moderna, esse é um dos maiores desafios. As notificações puxam sua atenção para 1000 direções. O marketing convence a se preocupar com o que não tem, e as redes sociais o prendem na comparação com vidas que parecem melhores. Viver no presente se torna um ato de resistência. Mas quando você decide praticar isso, descobre uma paz e uma clareza que a maioria nunca experimenta. Epicteto dizia que a chave da tranquilidade está em focar apenas no que está sob o seu controle. E o que está sob controle, apenas este momento. O resto é ilusão, ruído, perda de energia. Quando você aprende a viver o presente de forma ativa, não se perde em fantasmas do passado, nem em medos do futuro. Você age com firmeza agora, e essa firmeza abre o caminho para tudo o que virá. Mas para que isso seja realmente sólido, falta ainda um último passo. Porque não basta viver o presente. É preciso revisar a si mesmo todos os dias. A revisão diária é a prática que garante que a disciplina não se perca e que a mente continue destravada. Essa é a próxima dica, e talvez a mais poderosa de todas. Dica 9: menos revisão diária estoica. Nada fortalece mais a disciplina do que a capacidade de revisar a si mesmo todos os dias. Os estoicos tinham esse hábito como um ritual. Marco Aurélio escrevia à noite sobre suas ações do dia, avaliando onde havia agido com clareza e onde havia falhado. Sêneca aconselhava que cada homem fosse seu próprio juiz diário, porque, sem exame constante, a vida se perde em repetições inconscientes. A revisão diária é como um espelho da mente. Sem ela, você caminha às cegas, repete erros e acredita estar progredindo, quando, na verdade, apenas gira em círculos. Com ela, você se torna consciente das escolhas, identifica padrões e cria espaço para mudar. Não há disciplina sem consciência e não há consciência sem revisão. Na prática, esse exercício pode ser simples. Ao final do dia, reserve alguns minutos para perguntar a si mesmo: o que fiz de acordo com o que me propus? Onde me rendi à fraqueza? O que posso fazer melhor amanhã? Não se trata de autopunição, mas de clareza. Quando você escreve ou reflete sobre suas ações,
dá forma ao que antes era apenas nebuloso, e aquilo que ganha forma pode ser transformado. Na vida moderna, esse hábito é um diferencial poderoso. Enquanto a maioria vai dormir mergulhada em distrações, quem pratica a revisão diária encerra o dia com consciência e desperta no dia seguinte mais preparado. É como ajustar o leme de um navio todos os dias. Pequenos desvios corrigidos, continuamente, garantem que você chegue ao destino. Certo? Epicteto lembrava que cada ato molda quem você é. A revisão diária é o momento em que você se pergunta: estou me tornando quem quero ser? Essa pergunta simples é capaz de destruir ilusões e gerar a disciplina que a maioria nunca alcança. E quando você une esse hábito às outras 8 práticas, cria uma mente que não apenas resiste, mas avança. Porque enquanto 90% das pessoas continuam presas em desculpas, distrações e falta de clareza, você terá construído uma rotina de disciplina, consciência e poder interior que o coloca naturalmente à frente. Conexão final. O que separa você da maioria, agora que você percorreu essas 9 dicas? A diferença entre você e a maioria já ficou clara. Não é talento que separa, não é sorte, não é a posição em que nasceu. O que separa é a forma como governa sua mente todos os dias. Enquanto muitos vivem reagindo a impulsos, se rendendo a distrações e carregando preocupações inúteis, você agora tem ferramentas para assumir o controle. Essas práticas não são teorias distantes. Elas foram aplicadas por homens que viveram em condições muito mais duras do que as que enfrentamos hoje. Marco Aurélio governava um império em meio a crises. Sêneca escrevia sobre serenidade em meio à perseguição. Epicteto encontrou liberdade, mesmo tendo sido escravo. Se eles puderam aplicar esses princípios em contextos extremos, por que você não poderia aplicá-los no seu cotidiano? A verdade é que a maioria não vai aplicar nada. Muitos ouvirão, concordarão, sentirão até inspiração momentânea, mas amanhã voltarão aos mesmos hábitos. É por isso que apenas uma minoria realmente avança. A diferença está na prática. O que separa você dos outros não é o que você sabe, mas o que você faz com um que sabe. Essas 9 dicas são um mapa, e um mapa não muda a vida de ninguém se ficar guardado. É quando você dá o primeiro passo, quando decide aplicar de verdade, que o mapa se transforma em caminho. E cada passo dado, cada repetição, cada ato consciente constrói disciplina e liberdade, enquanto 90% continuam prisioneiros da própria mente. Você pode escolher ser parte dos 10% que decidem se libertar. Essa escolha não depende de circunstâncias, mas da forma como você usa o que aprendeu aqui. A pergunta é: você vai deixar esse conhecimento passar como mais um vídeo ou vai transformar cada lição em prática diária? Porque a sua resposta a essa pergunta vai definir se você continua na média ou se realmente avança para se destacar. Fechamento: a mente que você governa se torna sua maior aliada. A mente que você ignora se transforma na sua pior prisão. Hoje você conheceu 9 práticas estoicas que podem destravar seu pensamento e colocá-lo naturalmente à frente da maioria. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode deixar que este vídeo seja apenas mais uma inspiração passageira, ou pode transformar cada lição em disciplina viva no seu dia a dia. A diferença entre continuar preso aos mesmos erros ou conquistar a vida que deseja não está na sorte, mas na forma como você aplica o que aprendeu. O estoicismo não é filosofia para decorar, é filosofia para praticar. E cada prática, repetida com consistência, se torna uma arma poderosa contra distrações, fraquezas e desculpas. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Estoico Nutella e ative o sininho para não perder os próximos. Aqui, cada reflexão é criada para transformar sabedoria antiga em estratégias de vida moderna, para que você viva com mais firmeza, propósito e liberdade. E agora eu quero ouvir você. Qual dessas 9 dicas você vai aplicar primeiro para destravar sua mente? Escreva nos comentários. Sua resposta pode ser o impulso que outra pessoa precisa para começar a mudar também.